Programa Alô Doutor. Oferecimento. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos. Padrão Odontológico Internacional. EINAU, Centro de Medicina Nuclear. Olá, bom dia! Começa agora mais um programa Alô Doutor e hoje vamos tratar de dois temas especiais, a longevidade e também a depressão e transtorno bipolar. No primeiro bloco, eu converso com o médico angiologista e médico integrativo Alexandre Nonato. E no segundo bloco, eu recebo o psiquiatra Marcos Buissu Moraes. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí! Saúde e bem-estar como estilo de vida. Vitar, saúde e estética. Programas personalizados com foco em resultados. Equipe multidisciplinar completa. Vitar, agende sua consulta e bem-vindo ao seu bem-estar. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar, novas culturas, pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. Existe um poder que move o mundo. Uma força incontrolável da natureza. Algo que une pessoas, nos ajuda a aprender e até cura doenças. Este poder está no seu sorriso. Se você quer algo de verdade, sorria. Cuide do poder do seu sorriso. Ortodontia, estética e implantes dentais com alta tecnologia é na Sorrisos. O sorriso que você deseja está ao seu alcance. Sorrisos, padrão odontológico internacional pertinho de você. Conheça a Imunimax, sua nova clínica de vacinação em Divinópolis. Estacionamento próprio, brinquedoteca, ambiente climatizado, equipe altamente qualificada. Tudo cuidadosamente preparado para atender você e sua família com toda a segurança, conforto e atenção. Afinal, cuidar da saúde é fundamental. Venha conhecer nosso espaço. Rua Paraíba 656, no centro de Divinópolis. Imunimax, mais saúde, mais vida para todos. Há mais de 20 anos, a EINAU é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A EINAU mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo EINAU, excelência em saúde. Saúde para todos! É o programa Alô Doutor completando 10 anos no ar com esta grande audiência. Obrigado a você que está conosco. E agora vamos conversar com o Dr. Alexandre Nonato, médico integrativo, ele também é angiologista. Fala sobre o tema longevidade. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Davi. Bom dia, amigos que nos acompanham pela TV Alterosa. Um grande prazer estar aqui com vocês. Esse tema longevidade surgiu com os americanos? Sim. Veio dos Estados Unidos através do termo medicina anti-aging, que na tradução para o português seria medicina anti-envelhecimento. Mas esse nome nós não usamos com propriedade, porque anti-aging, anti-envelhecimento, dá a ideia de que nós estamos fazendo regredir a idade da pessoa ou até bloqueando o envelhecimento, o que não ocorre. Então nós preferimos o termo medicina integrativa. Ok. Viver mais é a mesma coisa que ter práticas saudáveis, doutor Alexandre? As práticas saudáveis nos ajudam a viver mais, né? Porque não adianta viver muito, mas viver muito mal. E é o que está acontecendo hoje. A espécie humana é hoje no planeta Terra a espécie que mais sofre, a espécie que está mais doente é a espécie humana, mais do que qualquer outra. Porque nós estamos dominando várias facetas que nos levam a viver mais, mas ao mesmo tempo tomando medicamento para isso, para aquilo, uma pá cheia de medicamentos todo dia para conseguir ficar ali de pé, ou às vezes apenas existir, mas não aproveitar a vida, estar bem com a família, etc. Viver mais é uma tendência hoje? Viver mais é uma tendência mundial. A nossa expectativa de vida, quando analisada sob todos os aspectos, em todos os países do mundo, a tendência é uma curva ascendente.
e não há sinais de que essa curva vá se estabilizar ou até mesmo cair. A curva ainda é ascendente em termos de longevidade. E o que a medicina hoje indica para se viver mais e melhor, doutor Alexandre? A medicina hoje indica para se viver mais e melhor que a gente cuide da nossa saúde, mas não apenas como a medicina anteriormente fazia, passando medicamento para curar a doença. Hoje nós temos que fazer prevenção para ficar bem lá na frente. E essa prevenção, ela envolve tudo. Ela envolve atividade física, envolve dieta e, em especial, o reequilíbrio hormonal. Tá, e como é que é essa questão do hormônio, né? Quando se deve reequilibrar esses hormônios, tanto para o homem, tanto para a mulher? Sim, essa pergunta é muito importante, porque a maioria das pessoas está acostumada a ouvir a respeito de menopausa. É a pausa que as pessoas conhecem. Só que nós, humanos, nós temos mais de 20 pausas conhecidas, Davi. E a menopausa, no caso das mulheres, é apenas uma delas. Nós, homens, temos a nossa andropausa e poucas pessoas conhecem o que é andropausa. Então, nós precisamos cuidar dessas pausas e a medicina integrativa cuida dessas mais de 20 pausas na expectativa de melhorar a longevidade e a qualidade de vida. A alimentação também deve mudar, doutor Alexandre? Sim, a alimentação deve mudar. Porque até os 30, 35 anos, o nosso corpo consegue controlar todos esses desvios alimentares que a gente faz. É claro que não está certo deixar isso acontecer antes, na época das crianças, por exemplo. Mas até os 30, 35, a gente consegue controlar. Depois, não, a coisa vai ficando ruim. Nós vamos ficando diabéticos, com síndrome metabólica. Então, a dieta, ela precisa ser favorável à atuação dos hormônios. Então, não adianta fazer reequilíbrio hormonal, mas com a dieta ruim, sem atividade física. Tem que ser a força do conjunto, Davi. Muito bem. Por que a mulher vive mais? A mulher vive mais por uma série de fatores, mas os dois principais que eu considero são a proteção hormonal, que a grande pausa da mulher, que é a menopausa, fica em torno dos 50 anos. E de nós, homens, aos 35 anos. Então, elas têm uma distância favorável em termos de pausa de 15 anos. Então, elas estão protegidas durante esse tempo a mais que nós. E outra coisa é que o homem médio, né, o sexo masculino, vai pouco no consultório para atividades preventivas. Então, é comum eu ver isso lá no meu consultório. Às vezes o paciente homem vai arrastado pela esposa, arrastado pela namorada, agora as mulheres não. Então, assim, qualquer coisinha que incomoda, a mulher tende a ir. Os exames de rotina, os exames ginecológicos, elas já fazem isso há muito tempo. Nós, homens, ainda não. A medicina caminha muito, evolui muito na prevenção, né, doutor Alexandre? Esse é o caminho para quem quer envelhecer, né, ganhar idade de forma mais saudável? Essa pergunta é crucial quando nós falamos dessa medicina, que é uma medicina preventiva, a medicina integrativa. Porque até então, nós médicos, nós estamos acostumados a trabalhar do lado que eu chamo direito da equação. De forma curativa. Curativa, é o lado da doença. Então, a gente espera o paciente ficar doente para tratar. É mais ou menos isso. Então, nessa medicina, antes dele adoecer, nós ficamos ali do lado esquerdo da equação, antes da doença que está do lado direito. Muito importante. Sim. Então, nós controlamos aqueles fatores que iriam deflagrar a doença antes que ela aconteça. É muito mais fácil prevenir do que tratar depois e mais eficiente. Quais são esses exames preventivos que vão ajudar a pessoa nesta caminhada de uma vida mais saudável? Então, quando o paciente chega a nosso consultório para fazer esse tratamento, a medicina preventiva, nós fazemos inicialmente, basicamente, o que a medicina sempre fez, que são o exame físico, a anamnese e os exames laboratoriais de rotina. E além dos exames laboratoriais de rotina, nós fazemos também os exames para estudar e reestruturar os hormônios, promover o reequilíbrio hormonal. E outra coisa que nós fazemos também é estudar o chamado inflamograma, porque as pessoas vão ficando inflamadas com o envelhecimento, Davi. E é muito importante controlar essa inflamação, porque a partir dela é que vem infarto, AVC e até mesmo câncer. O DNA fala alto? A genética fala alto? Acreditava-se que sim, que a genética contribuía com 100%. Por exemplo, o sujeito nasceu hoje e pela genética que ele tem, ele vai viver até os 70, 75. O outro nasceu hoje e pela genética que ele tem, ele vai viver até os 60 só, é desfavorável para ele. Hoje nós sabemos que esse conceito está totalmente errado. A genética, ela contribui com apenas 10% da longevidade humana. Os restantes 90% depende da epigenética, que nada mais é do que a estrutura de vida que a pessoa leva. Por exemplo, questão de dieta, atividade física,
intoxicação pelo meio ambiente. Então, nós temos que controlar tudo isso para promover a longevidade saudável. Como que é uma consulta com um médico integrativo? Qual a diferença, por exemplo, da consulta com o clínico geral, por exemplo? Sim. Primeira coisa e o básico é isso. O clínico geral, se você chega para ele e fala com ele assim, doutor, eu estou muito bem, não estou sentindo nada e quero continuar assim o máximo possível durante minha vida. Aí o clínico vai pensar, puxa, o clínico não, o médico em geral, esse paciente veio até nós aqui, mas ele não tem nada, vou pedir uns exames, quem sabe ele tem alguma coisa. Aí, Davi, por exemplo, vem os exames todos normais. Aí nós não temos preparo desde a nossa faculdade para poder controlar esse tipo de paciente. Nós não sabemos o que fazer com ele, o que fazer para deixá-lo como está agora, bem para frente aí. Então, o que acontece é que nós temos que aprender a trabalhar do lado esquerdo da equação. Isso é fundamental, porque senão nós não vamos conseguir saber orientar esse paciente. E hoje é cada vez mais crescente a quantidade de pacientes que procuram esse tipo de medicina, porque essa medicina já está muito divulgada também no Brasil, Davi. Hoje nós já temos pós-graduação na medicina integrativa pelo MEC, já pelo MEC mesmo, em São Paulo, vários pontos, e agora começou em Belo Horizonte também, a primeira pós-graduação de medicina integrativa do estado de Minas Gerais. E nem precisa ir muito longe, porque nós já temos um colega de Divinópolis fazendo pós-graduação dessa medicina em Belo Horizonte. Vai ser o primeiro a ser formado por essa turma de Belo Horizonte. Muito bem. Essa vai ser uma busca da medicina moderna, doutor Alexandre, viver mais e melhor, sair do foco da medicina curativa e trabalhar, sobretudo, a prevenção? Sim, essa é uma tendência. Eu costumo dizer que o médico integrativo, Davi, ele representa o novo clínico geral. É o novo clínico geral do século XXI. O clínico geral que vai se preocupar em prevenir as doenças e não mais ficar focado no tratamento, porque é mais difícil resolver desse jeito. Então, eu apresento a todos o novo clínico geral. O conceito de vida saudável e rejuvenescimento para a medicina integrativa hoje, doutor Alexandre. Vida saudável, Davi, nada mais é do que nós consigamos promover o que essa medicina também promove, que é uma atividade física, a dieta adequada, fazer uma detoxificação, que é muito importante, porque hoje todas as pessoas que procuram lá no consultório têm algum grau de intoxicação, ou alimentar, ou pela água, ou até mesmo pelo ar que a gente respira. Então, é uma coisa fundamental começar com esse paciente pela detoxificação, porque senão nem mesmo os hormônios vão atuar nesse paciente. Então, a vida saudável, ela compreende todas essas pequenas facetas e não apenas passar medicamentos ou hormônios para o paciente. Isso não vai funcionar. Isoladamente não funciona. Tem que ser como se fosse um banquinho de um triplé, com triplé. Então, a dieta, a atividade física e o reequilíbrio hormonal. Se um desses falhar, a chance que essa pessoa vai ter de conseguir esse objetivo da longevidade saudável vai diminuir muito. E quando a pessoa deve começar a se preocupar em viver mais saudável? Em média, Davi, após os 30 anos de idade, começam as pausas humanas. Então, o que nós fazemos é isso, é assim que possível, o mais precoce possível, detectar as pausas humanas e fazer o tratamento e prevenir, assim, muitas doenças. Muito bem, doutor Alexandre, quero agradecer muito a sua presença aqui no Alô Doutor, o nosso doutor longevidade, né? E um abraço lá a Cláudia, a toda a família, que eu sempre gosto muito, né? Uma família maravilhosa. E as suas considerações finais. Muito obrigado, Davi. Foi um grande prazer conversar aqui com você. E tenho certeza que muitas pessoas vão pensar assim sobre essa medicina. Puxa, mas isso parece antinatural. Prescrever hormônios e tirar a pessoa, digamos assim, do que ela está acostumada a fazer, a dieta dela, de rotina, etc. Mas acontece que após os 40 anos, a natureza tem um futuro preparado para nós. E esse futuro não é bom, é ruim. Então, a natureza quer nos tirar do mercado após os 40 anos. E se nós agirmos de forma natural, a natureza vai naturalmente conseguindo o seu objetivo. Então, essa medicina, ela cuida para que, de forma ainda que antinatural, nós consigamos reverter o que a natureza está trazendo para nós. Obrigado, doutor Alexandre, pela sua presença e tenha um bom dia. Daqui a pouco a gente volta conversando com o psiquiatra Marcos Buissu Moraes, que fala sobre depressão e transtorno bipolar. Já já a gente volta, não sai daí.
Há tantos momentos importantes na sua vida que nós desejamos que você aproveite todos. A apresentação de balé da sua filha, o aniversário surpresa do seu melhor amigo, a sua viagem tão esperada com seu amor, o seu primeiro filho, ou segundo, se preferir. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. Saúde e bem-estar como estilo de vida. Vitar, saúde e estética. Programas personalizados com foco em resultados. Equipe multidisciplinar completa. Vitar. Agende sua consulta e bem-vindo ao seu bem-estar. Conheça a Imunimax, sua nova clínica de vacinação em Divinópolis. Estacionamento próprio, brinquedoteca, ambiente climatizado, equipe altamente qualificada. Tudo cuidadosamente preparado para atender você e sua família com toda a segurança, conforto e atenção. Afinal, cuidar da saúde é fundamental. Venha conhecer nosso espaço. Rua Paraíba 656, no centro de Divinópolis. Imunimax, mais saúde, mais vida para todos. Existe um poder que move o mundo. Uma força incontrolável da natureza. Algo que une pessoas, nos ajuda a aprender e até cura doenças. Este poder está no seu sorriso. Se você quer algo de verdade, sorria. Cuide do poder do seu sorriso. Ortodontia, estética e implantes dentais com alta tecnologia é na Sorrisos. O sorriso que você deseja está ao seu alcance. Sorrisos, padrão odontológico internacional pertinho de você. De volta com o programa Alô Doutor neste sábado, e agora eu converso com o médico psiquiatra Marcos Buissu Moraes, um amigo de longa data, falando sobre o tema depressão e também transtorno bipolar. Bom dia, doutor Marcos. Davi, bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Alô Doutor. Muito bem, vamos definir primeiramente o que é a depressão? Bom, a depressão é um quadro que faz parte dos transtornos de humor, em que há uma queda acentuada e prolongada do humor e que pode ou não ter relações com algum fator desencadeante externo à pessoa. Uhum. Quer dizer, são vários fatores que podem levar a pessoa a essa depressão? Sim, nós temos vários tipos de depressão, mas o que a gente chama de transtorno depressivo maior, que é a depressão onde se justifica mais o uso de medicações, a gente já sabe que tem a ver com uma predisposição genética. E existem níveis diferentes dessa depressão, doutor Marcos? Sim, ela pode ser desde uma depressão leve ou moderada, né, até uma depressão bastante grave que chega a trazer um comprometimento sério da capacidade da pessoa para exercer o seu trabalho e a sua vida de relação, até chegando a que a pessoa tenha ideias muito negativas se valeria a pena continuar a viver. É porque a depressão passa por níveis também de tristeza, né? Mas nem tudo é depressão, né, doutor Marcos? Nem tudo é depressão. É muito importante você colocar isso, Davi, porque hoje em dia, eu sinto que há uma tendência a se medicalizar um pouquinho mais do que necessário as alterações de humor das pessoas. A tristeza, ela faz parte da nossa vida, ela deve ser vivida e elaborada e vai nos tornar mais fortes. Mas quando essa tristeza tem uma intensidade muito grande, comprometendo a saúde mental da pessoa, a capacidade de trabalho, né, ou mesmo arriscando a vida da pessoa, ela tem que ser tratada com medicação. A diferença entre tristeza e depressão, que seria na intensidade e na duração no tempo, deve ser investigada, deve ser avaliada por um especialista. E existem pessoas que têm mais tendência a serem depressivas, doutor Marcos? Sim. Nós já sabemos há algum tempo da predisposição genética para a depressão. E, então, tem famílias que têm uma tendência maior a ter essa depressão. Nós já sabemos que é mais de um gene envolvido
e ainda há a possibilidade de uma situação que chama epigenética, que uns genes que não se manifestam normalmente na pessoa, que ficariam como uma possibilidade para adaptação a situações novas, alguns deles não são muito favoráveis. Alguns poderiam gerar uma predisposição maior à depressão. E isso, se acontecer com uma pessoa, se esse gene passar a se manifestar e ela tiver a depressão por conta desse gene, isso, a partir daquela pessoa, vai ser transmitido aos descendentes dela. E por então, pode complementar. Aí é isso que seria a epigenética. Epigenética, né? E é interessante observarmos que tem pessoas que passam pela depressão e seguem, outras ficam na depressão, né? Por que isso, doutor Marcos? Ficam aí que é a importância do tratamento, porque realmente, se não for tratado, existe a possibilidade de cronificação e nós já acreditamos que possa haver, durante o processo depressivo, esse transtorno depressivo maior, inclusive uma perda neuronal. Nós já sabíamos que a hipótese é que a quantidade de neurotransmissores dos neurônios que fazem a ligação dos neurônios na área das emoções, que essa quantidade diminuiria durante a depressão. Mas existe a hipótese mesmo de que a gente perca neurônios. Então, se a pessoa ficar exposta à depressão durante muito tempo, pode ser mais difícil que ela retorne completamente ao estado inicial, podendo ficar um grau de sequela. Muito bem, é o Dr. Marcos Buissu Moraes, médico psiquiatra, falando sobre o tema depressão e transtorno bipolar, né? Os medicamentos avançaram na depressão, doutor Marcos? Bastante. Estamos com medicações bastante sofisticadas, todas agindo sobre neurotransmissores, mas nós descobrimos novos neurotransmissores envolvidos no processo e medicações que atuam sobre eles. Tem cura a depressão? A primeira coisa é nós tratarmos o episódio depressivo. Depois que a pessoa estiver assintomática, completamente sem sintoma nenhum da depressão, ela ainda deve manter a medicação durante um tempo como se firmando essa melhora. Apesar da pessoa estar completamente bem, se ela interromper a medicação sem a orientação médica, há o risco de que ela tenha uma recaída da depressão. Nós vamos tentar manter essa medicação, evitando a recidiva depois. Ok, doutor Marcos, depressão e transtorno bipolar, existe uma linha tênue, hein, bem próxima dos dois? Pois é, foi bom você ter perguntado, Davi. Essa é uma pergunta interessante, porque os dois, tanto a depressão, transtorno depressivo maior, principalmente, e o transtorno afetivo bipolar, são muito relacionados, são transtornos de humor, e dentro do transtorno afetivo bipolar existe uma fase depressiva. O transtorno afetivo bipolar seria uma alteração de humor em que acontece a depressão, que é uma queda desse humor, e acontece também uma elevação desse humor, que seria mania. Mania em psiquiatria não significa o que o termo leigo mania significa. É uma elevação do humor ou uma hipomania, quando é uma elevação não tão grande desse humor. A ideia que se tem é que o transtorno bipolar é aquela pessoa que ao mesmo tempo está muito alegre, depois ela fica muito triste. É isso mesmo? Muita gente pensa isso mesmo. Mas, para falar a verdade, existe essa fase mista em que a pessoa estaria como que muito alegre e muito triste de um momento para o outro, variando assim, mas o mais comum é que a alteração do humor seja mais prolongada um pouco. Na maioria das pessoas, elas ficam um tempo prolongado deprimidas e um tempo prolongado eufóricas ou hipoeufóricas, hipomaníacas. Como se trata hoje, doutor Marcos, o transtorno bipolar? Isso é importante também. Para o tratamento do transtorno bipolar, a gente tem várias opções medicamentosas muito boas e o tratamento tem que ser individualizado. Nós temos desde um sal, se não me engano, a terceira substância na tabela periódica, o lítio,
que é um sal muito parecido ao sódio, é ao lado dele na tabela periódica de elementos, e que tem um efeito estabilizador de humor muito importante, muito grande, muito eficaz, tanto na manutenção quanto na lise de um quadro agudo, tanto de euforia, né, mania, quanto depressivo, mas que tem que ser usado com um certo cuidado, tem que ter avaliação de tireoide, do rim, periódicas durante o uso do lítio. E tem, além de neurolépticos, que são substâncias que também podem funcionar para estabilização de humor, medicações que seriam derivadas do uso para disritmia, que também funcionam muito bem. A gente pensa que também a questão da hiperatividade, de alguma forma, que ela possa contribuir para esse transtorno bipolar, doutor Marcos. Existe também uma relação aí? Existe uma relação, é uma comorbidade relativamente frequente, principalmente em crianças, né? Haver a alteração, o transtorno bipolar junto com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Aí é um outro tema que nós podemos tratar em outra oportunidade. Muito interessante também. Vamos falar rapidinho da síndrome do pânico? Pois não, pois não. Muita gente sofre deste mal, né, doutor Marcos? Muita gente. E é interessante você ter trazido esse assunto, e justamente quando estamos falando de depressão também, porque, na verdade, sempre a depressão traz uma insegurança muito grande para a pessoa. E o transtorno de pânico, muitas vezes, é confundido pelas pessoas achando que estão com transtorno de pânico, mas, na verdade, estão com um quadro depressivo apenas. Quando a pessoa está deprimida, ela fica insegura. Eu me lembro de uma jovem que adorava uma pequena moto que ela tinha, andava pela cidade toda. Quando ficou deprimida, ela veio ao consultório me dizendo que estava com transtorno de pânico, porque ela tinha medo de não conseguir fazer uma curva, de um carro bater nela por detrás quando parava no sinal. O medo era até de cair de lado com aquela moto em cima da perna. É o medo do e se, e se? Pois é. Então, extremamente insegura, né? Foi ela fazer o tratamento e agora pilota a moto por aí, eu acredito que com todo cuidado, mas sem essas inseguranças. Doutor Marcos, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Lá Doutor, né? E é um grande privilégio, né, ter trazido vocês na capa dessa 16ª edição, essa família maravilhosa que nós gostamos muito, né? Sempre valorizou muito o meu trabalho. Você, doutora Mauritânia, doutora Aisha, o seu filho que está estudando lá em Barbacena, né? Em breve também será um grande médico. As suas considerações finais, por favor, e a sua orientação para quem está passando por esses males. Pois é. Eu que agradeço, o privilégio é meu de estar aqui e nosso de estarmos na revista, né? E eu espero ter contribuído um pouquinho para a compreensão desse sofrimento tão grande que a depressão e o transtorno bipolar trazem e ajudado alguma pessoa a perceber em si algum sintoma ou alguma pessoa perceber em um familiar um sintoma e conduzir ao tratamento. Muito bem, doutor Marcos, obrigado pela sua presença. Tenha um bom dia. Bom dia, obrigado, Davi. O programa Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para as cidades de Luz, Pains e também Capitólio. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço e eu digo sempre, saúde para todos. Programa Alô Doutor, oferecimento. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos, padrão odontológico internacional. EINAU, Centro de Medicina Nuclear.